Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kitty Dalk, consultora organizacional, mais de 10 anos já trabalhando na área da consultoria. E meu assunto de hoje que eu quero trazer aqui nesse vídeo para vocês é sobre a jornada do cliente, a experiência do cliente. Você sabe o que é isso? Você já parou para pensar o que é isso? Resolvi trazer esse assunto porque eu tenho observado bastante confusão em relação ao que quer dizer essa experiência do cliente. Algumas organizações têm confundido isso com a aplicação de uma pesquisa de satisfação de clientes. Quero deixar aqui claro para vocês que é bem mais amplo do que isso. Então, eu conhecer a experiência que o cliente teve na minha organização é mais do que eu somente aplicar uma pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação é uma parte importante, sim, dessa identificação da experiência, mas não é a única. Ela é quase o resultado final. Antes disso, tem algumas ações. Então, eu quero deixar aqui algumas dicas para você, se você estiver interessado nesse assunto sobre a experiência do cliente, esse vídeo vai com certeza te interessar. Então, a dica número 1 que eu queria deixar para você é: mapeie a jornada do cliente. Se você deseja identificar a experiência que o seu cliente está tendo na sua empresa, na sua instituição, você precisa mapear a jornada do cliente. Essa é a dica número 1. O que seria mapear a jornada do cliente? Se você for uma instituição de saúde, uma organização prestadora de serviço de saúde, ou seja, um hospital, uma clínica, um laboratório, um serviço de imagem, o que você tem que fazer? Você tem que identificar quais são todos os pontos de contato que o seu cliente tem dentro da sua empresa. Por onde ele passa, desde o momento que ele chega até o momento que ele efetivamente obtém o serviço que ele veio buscar. Então, por exemplo, algumas instituições de saúde têm como uma parte inicial ali, o primeiro contato do cliente seria uma parte de recepção ou de cadastro, né? Então, como é que será que o cliente se sente nesse momento do cadastro? Depende da situação em que ele está, né? Geralmente, as pessoas que buscam serviços de saúde, elas estão com algum problema de saúde. Do contrário, não estariam buscando um serviço específico. Então, o quanto mais efetivo a gente conseguir ser nesse momento, a gente vai proporcionar uma experiência ao final melhor para o cliente. Então é isso, a dica número 1 é: mapeie todos esses pontos de contato, desde o momento que ele chega na sua organização e a todos os contatos que ele tem nos diversos processos da sua empresa, até que ele obtenha o serviço final, né? Aquilo que ele veio buscar. A dica número 2 é: identifique os sentimentos e as emoções do cliente em cada uma dessas etapas de contato. Então, por exemplo, você identificou lá que um primeiro contato é na recepção, é no momento do cadastro. Depois, possivelmente, ele pode passar por uma entrevista, uma triagem. Depois ele vai proceder com o exame ou com o procedimento que ele veio buscar. E, por final, ele vai obter o resultado lá, o laudo, ou o resultado do procedimento que ele teve. Vamos supor que essas sejam as etapas de contato que o cliente tem. O que você tem que fazer agora na dica número 2 é mapear as emoções, como ele se sente em cada uma dessas etapas em que ele tem contato com o seu serviço. Como é que ele se sente lá na recepção? Como é que é o cadastro da sua empresa? É um cadastro demorado? O que você facilita hoje para o cliente? Você pede muitos documentos? O cliente foi avisado de todos os documentos que ele deveria trazer para fazer o cadastro, para não gerar aquela insatisfação de: poxa, ninguém me falou nada, que eu tinha que ter tomado água, que eu tinha que estar em jejum, que eu tinha que trazer um documento de identificação com foto. Aonde está essa informação? Talvez ele se sente frustrado nesse primeiro momento ou não. Qual é a emoção que ele tem? E assim, sucessivamente, em cada uma das etapas, vocês vão fazer esse mapeamento, ok? A dica número 3 é: identificado esse mapeamento, esses sentimentos, essas emoções, você vai fazer o quê? Você vai procurar modificar e definir ações que você pode fazer para transformar essa emoção numa emoção diferente. Então, por exemplo, assim, vamos supor que na sua identificação ele tenha ficado frustrado ou ele tenha ficado com raiva de ter ficado muito tempo esperando até que tenha sido chamado para fazer o procedimento. Então, essa é uma emoção negativa.
Eu não quero que o meu cliente tenha emoção negativa. Lá no final, ele vai sair insatisfeito com o meu serviço, concorda? Então, quando você identifica as emoções, a dica número 3 é: o que você pode fazer para modificar essas emoções? Então, que mudanças você vai fazer, que melhorias você vai fazer no seu processo para modificar essas emoções que o cliente sentiu, as que foram negativas no começo e durante todo o processo dele. E a quarta dica, a dica final é: você identificando essas emoções, implementando as melhorias, identifica, né? Claro que você vai implementar, porque senão você não vai ter o resultado esperado. A última dica é, então, pesquise o seu cliente, né? Aí sim entra a questão da pesquisa de satisfação, tá, pessoal? Então, vejam, a gente tem 3 etapas anteriores até a pesquisa de satisfação. Nessa pesquisa de satisfação, você tem que ser bastante assertivo nas perguntas que você vai fazer para o cliente, senão você não vai descobrir se ele ficou satisfeito ou não com o seu serviço. Então, uma dica importante é, na pesquisa de satisfação, você usar o NPS do Fred Reichheld, que é o Net Promoter Score, que é a pergunta definitiva, né? O Fred Reichheld tem um livro publicado, ele estudou mais de 20 anos para descobrir que o cliente define se a experiência dele, né, se o resultado da experiência dele foi bom ou não no contato com a instituição através de uma única pergunta, que é a pergunta definitiva. E nessa pergunta, ele vai dizer se ele indicaria o serviço que ele acabou de obter a um parente ou um amigo numa escala de 1 a 10. Então, e aí lá no livro tem todos os cálculos, né? E conforme o que ele responde, o conjunto de clientes respondem, vai enquadrar para você numa faixa de promotores, neutros e detratores. É claro que detratores a gente não quer nenhum, né? E os promotores são aqueles que deram a nota entre 9 e 10. Então, muito cuidado também com a pesquisa de satisfação que você está aplicando. Eu vejo algumas organizações utilizarem conceitos, né, como ruim, bom, muito bom e ótimo, e aí acabam somando muitas vezes o ótimo e o muito bom para dar satisfação, e isso é lógico que eleva muito a satisfação do cliente, porque eu estou somando 2 conceitos. É importante a gente ter uma escala definida para avaliar essa satisfação, que é o resultado final, lá é a nossa última etapa das dicas que eu dei aqui para vocês. E que a gente possa realmente usar esse resultado, né, essa tabulação como uma evidência para eu promover as melhorias e as mudanças. E não somente um número lá para eu estar apresentando para o meu gestor, para a administração do serviço, de que o processo é eficiente quando de fato talvez ele não seja. Então essa questão da transparência também é muito importante. É isso, pessoal, então o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar a descrição das dicas aqui no link ali embaixo, na descrição do vídeo, para que vocês possam captá-las melhor, né? Quando está escrito é bem melhor. E é isso, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, um abraço e até lá. Tchau, tchau.